É preciso ser feliz para ter liberdade ou liberdade para ser feliz? Você já parou para pensar nisso? A lição vai ajudar a gente a entender muita coisa. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Vira Crente. Então te convido aqui, por favor, a se inscrever, a curtir e compartilhar esse vídeo também, tá ok? Quero agradecer muito aí, porque a gente está recebendo muita gente nova aqui na nossa família. Espero que realmente esse conteúdo aqui faça a diferença na sua vida, te ajude. Sempre falo, a gente tenta explicar da maneira mais simples possível para você entender a lição, tá tendo uma conexão com a Bíblia aí, tá ok? Muito obrigado mesmo. Mas vamos para a nossa lição? O título da lição dessa semana, Verdadeira Liberdade. O nosso texto-chave, ele está lá em João, no capítulo 8, dos versos 31 até o verso 47. Muito conhecido, alguns versos ali, uma história muito interessante, meio que um debate entre Jesus e algumas pessoas ali falando sobre liberdade. E a nossa tirinha vai dar um contexto disso daí. A partir do título, a partir de que você vai lá, dar uma lida no texto-chave, a gente vai conseguir falar sobre a tirinha. Vamos dar uma olhada aqui comigo? Nós temos aqui no quadrinho duas moças, e essas moças, elas estão batendo um papo. A primeira fala aqui, né? Eu só acho que a gente precisa lutar pela nossa felicidade. E a outra pergunta, né? E o que é felicidade? E a outra responde, é ser livre, sem julgamento, para ser feliz. Mas não é o contrário? Somos felizes porque somos livres. E aí aparece ali, né, a menina meio confusa, meio complicada, parecendo um memezinho aí, que de vez em quando aparece nos vídeos que a gente assiste. Mas vamos entender aqui então. A primeira, elas estão conversando, e aí o questionamento da amiga, né? Mas não é contrário, a gente é feliz porque a gente é livre. Aqui está falando de uma liberdade espiritual e não de uma liberdade material. E o questionamento da outra, ser livre é sem julgamento, é para ser feliz. Procuramos liberdade em coisas que, no final de contas, não vai trazer a verdadeira felicidade para a gente. Não vai preencher o vazio que nós temos espiritualmente falando. Felicidade é ser liberto do pecado, entender o que Cristo fez por nós. Esse é o contexto da lição. Essa é a liberdade que a gente vai estar falando, que a gente vai estar entendendo aqui no decorrer da semana. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Foi exatamente esse verso que passou na cabeça de Martim Lutero quando ele estava de joelhos subindo uma grande escadaria. Lutero, ele era um monge muito temente a Deus e ele fez uma peregrinação lá na Alemanha, onde ele morava, até Roma. E chegando lá, ele foi pagar uma indulgência. Ele foi ali pelo tio dele, que se achava que estava no purgatório, ele deu um valor para que o tio dele fosse ajudado lá no purgatório, ele teria que subir essas escadas de joelho. Foi assim ele fez, e no meio do caminho veio esse texto: o justo viverá pela fé. Ele entendeu que não precisava aquele sacrifício que era muito comum naquela época. E quanto mais Martim Lutero estudava a Bíblia, mais ele entendia que dogmas e tradições não eram bíblicos. Por exemplo, pagar indulgências, adoração à imagem, se confessar aos sacerdotes, que o Papa ele é infalível, ele não falha. Então tudo isso dentro da Bíblia, Lutero foi entendendo que realmente não era bíblico. E isso se espalhou, muita gente aceitou, mas também muita gente foi contra, principalmente o papado e ali o império foram contra Lutero. Mas, infelizmente, Lutero ele teve uma grande decepção com as pessoas que aceitaram essa verdade de libertação. Só que com o tempo elas foram enxergando de uma maneira diferente. Ficaram extremistas. Lutero teve grande problema com essas pessoas também. Na verdade, ele até fala que mais doeu o coração dele com essas pessoas do que com o próprio papado. E nessa perseguição do papado, Lutero ele ficou 10 meses escondido no castelo de Wittenberg. E ali ele traduziu a Bíblia para o alemão pela primeira vez. Isso trouxe grande luz para as pessoas, como a gente falou, mas também trouxe grandes problemas ali no extremismo de algumas pessoas, não entendendo o que é a verdadeira liberdade. No tempo de Jesus, as pessoas gostavam muito de ouvir sermões ali que colocavam a corrupção, a injustiça em evidência. Só que eles ficaram decepcionados com Jesus. Por quê? Jesus tinha um estilo de pregação diferente. Qual era esse estilo de pregação? Jesus, vamos dizer assim, ele cutucava a ferida. Ele mostrava o pecado. E o pecado do seu próprio povo. Faz o seguinte, dá pausa aqui rapidinho, vai lá no espelho, dá uma olhada no espelho e volta. Você tem espelho aí?
Não, dá pausa aqui, vou esperar. Vai lá, dá pausa aí, dá pausa. Foi lá, voltou, você olhou. Qual é o reflexo que você viu lá? O seu. Você acabou de olhar o seu pior inimigo. Exatamente isso. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Isso que eu estou falando para você aqui pode ser difícil. Não diferente da época de Jesus, hoje é muito difícil para nós aceitarmos que os nossos pecados, que nós somos pecadores, nós somos a causa dos maiores problemas na nossa vida. O mundo está um caos, mas aquele que é maior culpado dos problemas na sua vida, que são o maior culpado dos problemas na minha vida, sou eu, é você na sua vida. Você está entendendo, está compreendendo o contexto de que Jesus estava tentando alertar o povo dentro do nosso texto-chave? A liberdade que Jesus prometeu para a gente, a maior liberdade, é livrar a gente do pecado. Então, quando nós aceitamos, entendemos e buscamos o Filho, nós somos libertos. O povo da época de Jesus, eles estavam querendo uma liberdade física e não espiritual. Tanto que Jesus chama eles de orgulhosos. Você já ouviu alguém chegar para você e falar assim: ah, mas vocês crentes não podem fazer nada, vocês vivem presos. Peraí, vamos analisar uma coisa. Uma pessoa falou isso comigo, eu cheguei para ela e perguntei o seguinte: vem cá, você está falando que eu não posso fazer nada e que eu sou preso. Você fuma? Fumo. Então para de fumar agora que eu quero ver. Ah, não, não é assim. Então quem é que está preso de verdade? Durante um tempo, eu dei palestras, por alguns lugares aí, sobre como deixar de fumar. Você via ali pessoas que queriam se libertar e outras que não queriam, que achavam que eles não tinham que fazer a parte deles. Eu sempre falava, a gente faz a palestra, a gente mostra aqui os problemas, a gente ajuda com um remedinho, mas se você não quiser, não adianta nada. Então, qual era o maior inimigo dessas pessoas ali para largar o vício do cigarro? Elas mesmas. Nós somos o nosso maior inimigo. Se lá no capítulo 8 de João você ler um pouquinho antes, você vai ver uma história de extrema libertação. Jesus libertou a mulher adúltera. Ela chegou ali com algumas pessoas, levaram ela, a ideia deles ali era perturbar Jesus Cristo, e iriam matar aquela mulher apedrejada, e Jesus ali, ele dá liberdade para aquela mulher, e ele tenta dar liberdade para os homens que estavam ali, mas nenhum aceitou, todos foram embora. A mulher reconhece o pecado dela, ela abandona, deixa esse pecado de lado. E nem todo mundo estava e nem está interessado na liberdade que Jesus pode dar. Como eu falei aqui, é a liberdade espiritual. O povo tinha um jugo romano em cima deles. Eles esperavam um Messias que viria, que iria destronar Roma, que iria destronar todos ali que estavam oprimindo o seu povo e colocar e estabelecer o seu reino. Esse era o Messias que eles estavam esperando. Tem muita gente que aceita a salvação, a libertação. Ah, Jesus morreu por mim, eu sou liberto do pecado. Mas continua pecando, continua fazendo a mesma coisa. Eu sou salvo pela graça, mas não é de graça. A gente tem dois conselhos aqui na lição. Os conselhos P e P, Paulo e Pedro. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa a desculpa da liberdade para dar aí vazão para os seus desejos da carne. Nada disso, você vira crente, hein? E o Pedrão fala, como pessoas livres que vocês são, não use essa desculpa para fazer o mal. Vira crente também. E essa verdadeira liberdade capacita em nós a obedecer aquilo que ele pede. O Momento Hipertexto traz ali uma frase sobre um comercial da década de 80. Talvez você aí nunca viu, nem sabe do que está falando, mas o biscoitinho que falei talvez você conhece. Eu vou colocar aqui alguns desses comerciais só para você dar uma olhada rapidinho para a gente ter uma ideia. Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A resposta é... Ops! A resposta é... Epa! Qual será o segredo de Tostines? Mestre, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz! Qual será o segredo de Tostines? Viu aí? Sempre termina sem uma resposta, sem o porquê. No mundo de hoje a gente faz muito questionamento. Apesar de parecer bem-humorado, mas nós questionamos e muitas coisas nós não obtemos resposta, não temos resposta. Por quê? Porque nós queremos complicar. No contexto do cristianismo, do cristão, você, meu jovem, a nossa liberdade veio primeiro. Cristo nos deu a liberdade espiritual, a liberdade do pecado, das garras do pecado. E quando eu entendo esse sacrifício, eu sou feliz. A lição traz para a gente aqui, na rede semântica, a palavra servidão. E essa palavra servidão não está num contexto aqui que você tem que ser servo, aceitar, impor as coisas para você.
Uma servidão do seguinte: eu entendo o que Cristo fez por mim, a liberdade que Ele me deu. Eu sou grato por isso. E a partir disso daí, servidão. Vê comigo aqui. Nós podemos ver algumas palavras. A que vem à minha mente aqui, servidão, ela pode colocar o seguinte: proporcionar. Mas proporcionar é exatamente, proporcionar a minha alegria. Proporcionar que eu mostre para os outros o que Cristo fez na minha vida, como Ele me transformou. Eu sirvo a Ele por gratidão. Uma gratidão que eu nunca vou conseguir corresponder. Deu para pegar aí? Entendeu? Dentro do contexto aqui. Aí as pessoas falam: mas vocês são escravos da religião, escravos de doutrina. Não, nós não somos nada disso. Nós somos libertos. E servimos a Deus por amor e gratidão. Essa liberdade e felicidade que Ele nos dá. A ideia de liberdade de Jesus era completamente diferente daquilo que aquelas pessoas estavam enxergando. Por que isso? Porque na mente deles, eles já eram libertos, eles eram superiores. Mas o diabo ele é especialista nisso. A deixar falsas liberdades, a dar uma sensação de falsa liberdade para as pessoas. E hoje, nesse mundo, tem muita falsa liberdade. Você, se te faz feliz, você tem que fazer. Se o seu coração fica satisfeito com isso, você tem que fazer. Isso é um bilhetinho assinado pelo diabo. O enganoso é o coração. Nós não sabemos o que é melhor para cada um de nós. Se soubéssemos, não estaríamos aqui. Eva tinha vencido lá a tentação de Satanás. Você vê que Eva se convenceu de uma falsa liberdade. Deus está me escondendo algumas coisas. Eu vou acreditar na serpente. Você quer ver uma outra falsa liberdade que a Bíblia mostra para a gente, que o diabo colocou na cabeça de alguém? A partir de uma parábola. Lá, o filho pródigo colocou na cabeça dele que o ideal dele era sair de perto do pai para ele poder prosperar, para ele poder ficar rico. O que aconteceu? Ele foi, gastou o dinheiro dele, foi uma falsa liberdade, falsos amigos. Qual é a liberdade que ele teve depois? Ir lá alimentar porcos. E aí depois que ele volta para o pai. Então o diabo coloca na sua frente várias falsas liberdades. O que é uma falsa liberdade para você hoje? Eu não preciso ter muito compromisso com a igreja. Eu posso fazer sexo antes do casamento? Todo mundo faz. Meu coração está dizendo que eu posso fazer. Eu me sinto feliz. Cuidado. Isso são liberdades que no final estão te deixando presos dentro do pecado, cada vez mais acorrentados. E Jesus está falando: filho, eu sou quem te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Analisando, o povo de Israel estava querendo uma liberdade paliativa, né? Eles esperavam um Messias, queriam um Messias, mas o coração estava longe dos princípios que Deus tinha estabelecido pro Messias, para a missão do Messias. A gente está falando desde o começo aqui, é bem recorrente, que o povo queria uma liberdade temporal, uma liberdade ali nacional, né, da sua nacionalidade, expulsar as pessoas de Roma e estabelecer Israel como a maior nação do mundo. Tanto que Jesus fala o seguinte: vocês são escravos. Esqueceram do jugo de Israel? Quantas vezes as nações subjugaram Israel? E eles ficaram bravos. Nós somos filhos de Abraão. Como é que você fala aí? Sereis livres? Nós somos livres. Aí Jesus chamou eles, de mentirosos. Se você parar para analisar a história de Israel, o povo sempre foi prisioneiro do pecado. E fisicamente. O povo caía em pecado, abandonava Deus, a nação vinha e subjugava. Foram os escravos do Egito, foram escravos de Babilônia, foram escravos dos assírios, e por aí vai, dos filisteus. A liberdade é muito mais do que eu posso enxergar aqui. A missão do Messias é uma liberdade do pecado, uma liberdade que custou o sangue dele. Nos mostra a frente. Nos mostra a liberdade, não para essa terra, mas com a pátria celestial. Por que tem muita gente ainda escrava do pecado? As pessoas são muito rápidas em aceitar Jesus como Salvador. Quando você está pregando uma série de evangelismo, alguma coisa, e fala ali, quem aqui aceita Jesus como Salvador? Todo mundo vai levantar a mão. Mas aceitar o Salvador como meu Senhor, aí já é outra história, aí já é outra conversa. Porque quando Ele é meu Senhor, eu devo satisfações a Ele. E não num contexto aqui de que eu sou escravo dele. Lembra do que eu falei lá atrás? No contexto de servidão, lembra da quarta-feira? No contexto de agradecimento, de propósito, de ser útil dentro da obra. Então muita gente não quer esse compromisso com o Senhor. Lembra das falsas doutrinas? A Bíblia, eu leio ela, gostei da Bíblia, mas isso aí eu não gostei, então eu vou tirar de lado.
Ou seja, a Bíblia tem que se adequar hoje ao que as pessoas querem. Não. Nós temos que nos adequar à Bíblia. Ela nos leva à liberdade através dos ensinamentos do que Cristo fez por nós. Meu jovem, que realmente nós possamos entender a verdadeira liberdade. A liberdade verdadeira que vem de Cristo nosso Senhor. Uma liberdade espiritual. Ela vai trazer a felicidade no nosso coração que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Espero que essa lição tenha sido boa para você, que você conseguiu entender aí e realmente compartilhe com os outros aí. Esteja preparado, estude, leia a Bíblia, leia aqui os QR Codes. Nós temos capítulos do Espírito de Profecia que vai dar muito conteúdo dentro do contexto que você está estudando, tá ok? Um abraço, te espero aqui semana que vem. Tchau, tchau.